Olá, nesse vídeo vamos falar sobre as derivadas das funções trigonométricas. Vamos falar sobre a derivada do seno, do cosseno, da tangente, da secante, da cossecante e da cotangente. Então, para começar, vamos falar sobre a base da trigonometria, que é a função seno e a função cosseno. A derivada da função seno de x é igual a cosseno de x e a derivada da função cosseno é igual a menos seno. Então, o seno vira cosseno e o cosseno vira menos seno. A partir dessas derivadas, nós vamos calcular todas as outras derivadas, a começar com a tangente de x, que é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, a tangente de x ela é o quociente entre o seno e o cosseno. E aí, para a gente derivar a tangente de x, nós vamos precisar de algo que nós conhecemos como regra do quociente, que é uma regra que nos permite derivar o quociente entre duas funções. E o que fala essa regra? Essa regra diz que, se você tem uma função f de x igual a g de x sobre h de x, então a derivada de f de x é igual à derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então, vamos aplicar essa regrinha aqui na nossa função tangente de x. Então, a derivada da tangente de x vai ser igual a... Então, aqui, segundo a regrinha, primeiro você coloca a derivada do que está em cima, que é o g de x aqui. Então, no nosso caso, o que está em cima é o seno de x. Então, você vai colocar aqui a derivada do que está em cima. Então, a derivada do seno, que a gente acabou de ver, é o cosseno. Então, vamos escrever cosseno de x. Então, seguindo na regrinha, então é a derivada do que está em cima vezes o de baixo. O que está embaixo aqui é o cosseno. Então, eu vou colocar cosseno de x. E aí nós temos menos. Então, eu vou colocar o menos. O que está em cima, que no nosso caso é seno de x. Então, eu vou colocar aqui seno de x vezes a derivada do que está embaixo. Então, o que está embaixo aqui é o cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno. Então, aqui eu vou colocar menos seno. Menos seno de x. E tudo isso sobre o que está embaixo ao quadrado. Então, aqui eu tenho h de x aqui embaixo, eu coloquei ele aqui elevado ao quadrado. No nosso caso, o que está embaixo é o cosseno de x, então eu vou colocar o cosseno de x ao quadrado. Beleza. Agora vamos tentar manipular as coisas para poder simplificar essa expressão. Então aqui eu tenho cosseno de x vezes cosseno de x. Isso aqui vai ser igual a cosseno ao quadrado de x. Então, igual a cosseno ao quadrado. Aqui eu tenho menos e eu tenho menos aqui. Então, esse menos vai cancelar esse menos aqui. Então, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou colocar um mais. E aí eu vou ficar com seno de x vezes seno de x, que é igual a seno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Agora nós temos uma propriedade muito importante das funções seno e cosseno, que é o seguinte. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é sempre igual a 1, independente de qual é o valor de x que você está colocando aqui. A única exigência é que o mesmo x que tiver aqui tem que estar aqui também. Se isso for satisfeito, então essa soma aqui vai dar sempre igual a 1. Então a gente consegue simplificar essa expressão aqui toda de cima, substituindo isso aqui por 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre...
E aí eu repito o que está embaixo. Cosseno ao quadrado de x. E agora eu vou reescrever de uma outra forma. Eu vou colocar aqui 1 sobre cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado. Note que essa expressão daqui é equivalente a essa expressão daqui, ó. Porque quando você tem aqui uma fração elevada ao quadrado, como é que você faz quando você tem esse tipo de coisa? Esse expoente aqui, ao quadrado, ele vai entrar na fração no numerador e no denominador. Então, isso aqui vai entrar aqui no 1, então 1 ao quadrado é igual a 1, e vai entrar no denominador, então vai ficar cosseno ao quadrado. Então isso aqui é exatamente isso daqui. Então eu só reescrevi de uma outra forma, mas por que que eu fiz isso? Porque eu queria que aqui dentro aparecesse 1 sobre cosseno, porque 1 sobre cosseno é uma das funções trigonométricas que nós vamos aprender a derivar aqui. 1 sobre cosseno é igual a secante de x. Então, essa é a definição da secante de x. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a secante de x elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a secante ao quadrado de x. Então, em resumo, nós acabamos de deduzir aqui que a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Então, agora vamos falar sobre a secante de x. Como acabamos de observar, a definição da secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Agora vamos reescrever esse 1 sobre cosseno com um outro formato que vai nos ajudar a aplicar a regra da cadeia. Então nós vamos reescrever isso aí como sendo cosseno de x elevado a menos 1. Então, como eu acabei de falar, nós vamos utilizar a regra da cadeia. Mas o que é essa regra da cadeia? O que ela fala? Ela fala sobre a derivada de uma composição de função. Ou seja, se uma função f ela é igual a g de h de x, ou seja, a composição entre g e h, então a derivada da função f, f' de x, vai ser igual a g' de h de x vezes h' de x. Então, essa é a regra da cadeia. Então, vamos utilizar essa formulazinha para poder calcular a derivada da secante de x. Então, o primeiro passo é você identificar quem vai ser a g e quem vai ser h aqui nessa expressão da secante de x. Então, observa que eu tenho aqui uma função aqui dentro do parêntese, que é o cosseno de x, e aí tudo isso está sendo envolvido por uma operação de você elevar tudo isso a menos 1. Então, você pode pensar aqui numa função g de x igual a x a menos 1. Então, aqui eu defini o g de x como sendo uma função que ela pega o x e eleva a menos 1. E definimos o h de x como sendo o cosseno de x. Então, aqui, ó, observa que se eu fizer o g de h de x, ou seja, se eu colocar o h de x no lugar do x aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter o h de x todo elevado a menos 1. E o h de x é o cosseno de x. Então, eu vou ter o cosseno de x tudo elevado a menos 1, que é exatamente o que nós temos aqui na definição da secante de x. Ou seja, a secante de x é igual a g de h de x. Então, acabamos de identificar aqui a secante como sendo uma composição entre duas funções. Então, podemos aplicar a regra da cadeia. Então, para aplicar a regra da cadeia, vamos precisar calcular a derivada da função g e a derivada da função h. Mas como é que a gente deriva a função g? Aqui você tem um x elevado a menos 1, então você tem um x elevado a uma potência aqui constante. Então, para derivar isso daqui, essa potência aqui, ela vai descer multiplicando e você vai subtrair 1 aqui no expoente. Ou seja, a derivada da g vai ser igual a menos 1 vezes x elevado a menos 2. Então, menos 1 ele veio para cá multiplicando. E a potência aqui eu subtraí 1. Então, menos 1 é igual a menos 2.
Então, essa é a derivada da função g. Observe que esse 1 aqui eu posso sumir com ele, vai ficar somente menos x elevado a menos 2. E a derivada da h de x é o que a gente já conhece, já que é a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, o h' de x é igual a menos seno de x. Então, agora podemos aplicar a regra da cadeia na secante de x para encontrar sua derivada. Então, a derivada da secante de x vai ser igual a... Então, primeiro eu vou substituir somente a g' aqui na derivada. E eu vou permanecer com o h e o h' a princípio, para tentar ficar mais fácil de enxergar o que nós estamos fazendo. Então, eu vou colocar aqui menos h de x elevado a menos 2. Então, o que foi que eu fiz? Observe só que aqui, né, eu tenho o g' de h de x. Então, quem é o nosso g'? O nosso g' é igual a menos x elevado a menos 2. Então, eu coloquei aqui menos, aí aqui seria o x elevado a menos 2. Só que aqui, como eu tenho o g' de h de x, então no lugar do x, eu coloco h de x. Então, eu repeti essa expressão daqui, colocando h de x no lugar desse x daqui. Aí ficou menos, aqui era onde ficaria o x, elevado a menos 2. E tudo isso multiplicado pelo h' de x. Então, vou repetir agora o h' de x. Então, agora eu vou substituir o h de x pelo cosseno de x, já que o h de x é igual ao cosseno de x. Então, eu vou ficar com menos cosseno de x elevado a menos 2. E também vou substituir o h' de x pelo menos seno de x. Então, vou ficar com menos seno de x aqui, multiplicando tudo. E agora, ó, observe que eu tenho aqui um menos aqui e tenho um menos aqui. E aí, o que acontece? Menos com menos é mais, então esse menos cancela esse menos daqui. Então, a gente pode esquecer esses menos aqui e considerar somente o restante. E aí, no restante, olha só, eu tenho um cosseno de x elevado a menos 2. Então, isso aqui eu posso, quando tem um expoente negativo, eu posso inverter isso aqui. Então, aqui eu tenho cosseno de x, vai ficar 1 sobre cosseno de x. Então, eu inverto e mudo o sinal aqui para positivo. Então, cosseno de x elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x elevado ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x. Então, essa expressão daqui é equivalente a essa expressão daqui. E agora eu vou repetir o seno de x, lembrando que esse sinal aqui, eles se cancelaram. Então, vezes o seno de x. Então, agora eu vou substituir o h de x pelo cosseno de x, já que o h de x é igual ao cosseno de x. Então, eu vou ficar com menos cosseno de x elevado a menos 2. E também vou substituir o h' de x pelo menos seno de x. Então, vou ficar com menos seno de x aqui, multiplicando tudo. E agora, ó, observe que eu tenho aqui um menos aqui e tenho um menos aqui. E aí, o que acontece? Menos com menos é mais, então esse menos cancela esse menos daqui. Então, a gente pode esquecer esses menos aqui e considerar somente o restante. E aí, no restante, olha só, eu tenho um cosseno de x elevado a menos 2. Então, isso aqui eu posso, quando tem um expoente negativo, eu posso inverter isso aqui. Então, aqui eu tenho cosseno de x, vai ficar 1 sobre cosseno de x. Então, eu inverto e mudo o sinal aqui para positivo. Então, cosseno de x elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x elevado ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x. Então, essa expressão daqui é equivalente a essa expressão daqui. E agora eu vou repetir o seno de x, lembrando que esse sinal aqui, eles se cancelaram. Então, vezes o seno de x.
Então agora eu posso pegar e multiplicar aqui, né, o 1 vezes seno de x, que vai dar seno de x. E aqui é como se eu tivesse no meu denominador aqui o 1, então eu vou fazer aqui o cosseno ao quadrado de x vezes 1, que vai dar cosseno ao quadrado de x. Beleza, vamos fazer mais algumas manipulações para poder chegar numa expressão bem especial para a derivada da secante. Então agora eu vou separar isso daqui como duas outras frações, como um produto de duas outras frações. Então eu vou escrever aqui, isso aqui é igual a 1 sobre cosseno de x vezes seno de x sobre cosseno de x. Então observe que se eu pegar isso daqui e multiplicar essas duas frações, eu vou obter exatamente o que eu tenho aqui, ó. 1 vezes o seno de x, seno de x, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Então essa expressão é equivalente a essa expressão daqui. Mas por que eu escrevi assim? Porque agora, ó, olha só o que eu tenho aqui. 1 sobre cosseno, o que que é? É a secante. E seno sobre cosseno, o que que é? É a tangente. Então, em resumo, o que que nós obtivemos? A derivada da secante de x é igual à própria secante multiplicado pela tangente de x. Então, acabamos de aprender mais uma derivada trigonométrica. A próxima função que nós iremos derivar é a cossecante de x, que é igual a 1 sobre seno de x. Então, lembra que a secante é igual a 1 sobre cosseno. A cossecante é igual a 1 sobre seno. E nós vamos reescrever novamente essa função em um formato especial para aplicarmos a regra da cadeia. Então, isso aí vai ser igual a seno de x elevado a menos 1. Então, agora nós vamos aplicar a regra da cadeia para poder derivar essa função. Então, a derivada da função cossecante de x vai ser... Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra da cadeia diretamente, sem precisar escrever a função g e a função h. Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho tudo isso daqui elevado a menos 1. Então, eu vou derivar o que está aqui fora aqui. Como é que é a derivada? Esse menos 1 aqui ele vai descer multiplicando. Então, eu vou escrever aqui igual a menos. Aí eu vou repetir o que está aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui seno de x. E aí eu vou subtrair 1 aqui no expoente. Então, aqui eu tinha menos 1. Então, eu vou subtrair 1, vai ficar menos 1, que vai ficar menos 2. Então, eu vou colocar menos 2. E tudo isso multiplicado pela derivada do que está aqui dentro. Então, aqui eu tenho o seno de x. A derivada do seno de x é cosseno de x. Então, eu vou escrever aqui fora multiplicando o cosseno de x. Beleza, agora eu vou reescrever isso aqui, fazendo o seno de x elevado a menos 2 virar 1 sobre seno ao quadrado de x. E aí eu vou ficar com menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. E agora eu vou novamente separar isso aqui tudo como um produto de duas frações. Isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre seno de x vezes cosseno de x sobre seno de x. Novamente observe, né, que se eu pegar aqui, né, o sinal de menos aqui se conserva, eu faço 1 vezes cosseno dá cosseno, e seno vezes seno dá seno ao quadrado. Então, essa expressão é equivalente a essa expressão daqui. E por que eu escrevi assim? Porque, olha só, 1 sobre seno é exatamente a definição da cossecante. Então, eu vou colocar aqui menos
a cossecante e cosseno sobre seno é a definição da cotangente. Então, assim, ó, seno sobre cosseno é a tangente. E se eu faço cosseno sobre seno, isso é a cotangente. Então, isso aqui é a cotangente de x, que é a próxima função trigonométrica que nós vamos calcular a derivada. Então, em resumo, nós vimos que a derivada da cossecante de x é igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. E agora, vamos calcular a derivada da cotangente de x, que é o cosseno de x como seno de x, como acabamos de ver. Então, para calcular a derivada da cotangente, vamos novamente utilizar a regra do quociente, já que, assim como a cotangente também é o quociente entre duas funções. Então, a derivada da cotangente de x vai ser igual a derivada do que está em cima. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, vou colocar aqui menos seno de x vezes o de baixo. Então, seno de x menos o de cima, que é cosseno de x, vezes a derivada do que está embaixo. Então, a derivada do seno é cosseno de x. E tudo isso sobre o que está embaixo ao quadrado. Então, vai ficar sobre seno ao quadrado de x. E aí, agora eu vou pegar aqui, ó, observe que eu tenho um menos aqui, então eu posso colocar esse menos em evidência. Então, isso aqui vai ser igual a menos, e aí vai ficar o quê? Seno de x vezes seno de x vai ficar seno ao quadrado de x. Mais, que eu coloquei menos em evidência, né? Então vai ficar mais. E agora eu vou ficar com cosseno de x vezes cosseno de x, que é cosseno ao quadrado. Tudo isso sobre seno ao quadrado de x. E aí, novamente, ó, aqui eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre seno ao quadrado de x. E aí, assim como eu fiz lá na derivada da função tangente, eu também vou pegar esse quadrado aqui e colocar ele para fora da fração. Então, eu vou ficar com menos 1 sobre seno de x, tudo isso elevado ao quadrado. E o que eu tenho aqui dentro é exatamente a definição da cossecante. Então, isso aqui é menos cossecante ao quadrado. Então, menos cossecante ao quadrado. Em resumo, nós acabamos de calcular que a derivada da cotangente de x é igual a menos cossecante ao quadrado de x. Então, vamos agora dar uma recapitulada em tudo que nós fizemos aqui nessa aula. Primeiro, nós vimos que a derivada do seno é igual ao cosseno e que a derivada do cosseno é igual a menos seno. E utilizando essas duas derivadas, nós calculamos a derivada da tangente, que é igual a secante ao quadrado. Depois calculamos a derivada da cotangente, que é igual a menos cossecante ao quadrado. Calculamos também a derivada da secante, que é igual à própria secante multiplicado pela tangente. E calculamos a derivada da cossecante de x, que é igual a menos a própria cossecante multiplicado pela cotangente de x. Então, aprendemos 6 derivadas aqui nesse vídeo,
com o bônus de você ainda ter revisado a regra do quociente e a regra da cadeia, que são regras muito importantes para conseguir derivar diversas funções. Então, espero que tenha gostado. Se gostou, clique no gostei e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.